Senhoras vereadoras Naila, Inês, senhores vereadores aqui presentes, servidoras e servidores da Câmara, Casa do Povo, também os demais servidores que estão trabalhando neste momento, temos a Guarda Civil Municipal sempre presente, servidoras e servidores da Sanebave que estão de plantão, também os amigos da equipe de tradução para Libras, cidadãs e cidadãos que participam conosco aqui no plenário, também pelos meios de comunicação, pela nossa transmissão, exercendo e fortalecendo a democracia, algo tão necessário nestes tempos que nós estamos vivendo. Boa noite a todas e todos. Como sempre, eu começo fazendo minha autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão. Sou homem, tenho pele branca, olhos, barba e cabelos escuros. Estou usando uma camisa azul, gravata preta e à minha frente há um púlpito de madeira com um brasão de vinhedo estampado nele. Nessa explicação pessoal, eu vou começar retomando o assunto que eu comecei na fase da discussão das moções, que é referente à moção número 961 de 2022, na qual eu peço que a Prefeitura formule e implemente melhorias para disciplinar e harmonizar o trânsito no cruzamento entre as ruas Riachuelo e Humberto Pescarini, aqui no centro da cidade. Recentemente aconteceu mais um acidente nessa esquina, por isso eu peço à comunicação até que exiba o vídeo das câmeras de segurança do prédio, que fica ali em frente ao cruzamento. Enquanto eu vou falando, vai sendo feita a projeção. E a gente sabe que esse lugar é muito movimentado, ele é acessado por veículos, por pedestres, tem uma série de problemas em relação ao disciplinamento do trânsito e, por isso, ele está sempre muito vulnerável a acidentes. Foi, sim, uma imprudência de um dos motoristas, mas a gente não pode resumir, eu retomo aqui, a gente não pode resumir esse incidente ou esse acidente apenas a esse fator da imprudência. O lugar é inseguro, ele está repleto de pontos que precisam ser melhorados, então o poder público precisa, sim, se responsabilizar, tomar providências urgentemente para evitar que isso volte a acontecer. Então, é ainda mais necessário que o Poder Executivo formule e implemente ações para harmonizar o trânsito naquela confluência, para que ele fique mais seguro para motoristas, pedestres, ciclistas, e após um contato com os moradores próximos, alguns transeuntes também que estavam passando ali enquanto a gente fazia a ação, foram sugeridas a colocação de taxas refletivas no chão, a adequação dos espaços para veículos, para pedestres, também as faixas de pedestres nessa esquina entre a Riachuelo e Humberto Pescarini, também a instalação desses equipamentos na Riachuelo antes da faixa de pedestres no sentido bairro e na esquina com Humberto Pescarini no sentido centro, a pintura da faixa de sentido que dá orientação na rua Riachuelo, colocação também das taxas refletivas na faixa amarela contínua da rua Riachuelo, porque muitos veículos acabam ultrapassando ônibus ou caminhões ou carros que estão ali estacionando e acabam acessando a contramão. Isso também é absolutamente perigoso, sobretudo perto do cruzamento. A remoção da área de estacionamento na rua Riachuelo, que é algo terrível para quem desce pela Humberto Pescarini e olha para a esquerda, os carros estão todos ali estacionados e quando o motorista vai avançar para cruzar ou para virar à direita, o carro já está em cima. Então, também é necessário aumentar a visão de quem atravessa vindo pela Humberto Pescarini. Temos a melhoria da iluminação pública. Eu peço, por gentileza, para a comunicação exibir duas imagens, porque os pedestres que trafegam ali à noite e não têm a segurança, eles acabam tendo ainda mais insegurança, porque dois pontos de luz que deveriam ter, pelo menos, a iluminação pública, hoje não o tem. Nem o braço de iluminação pública e, em outro ponto, nem a lâmpada. Então, também é necessário que essa intervenção seja feita. E, em um cenário mais drástico, a colocação da luz de advertência na Humberto Pescarini e também sonorizadores, outros equipamentos na Riachuelo, para diminuir a velocidade dos veículos que andam por ambas as vias. Nessa tarde eu estive novamente em visita àquele local, estive junto ao vereador Paulinho Palmeira, nós conversamos com a síndica, com os representantes daquele prédio que fica logo em frente, a equipe de diretoria do trânsito também esteve presente e tudo indica que esse vai ser o começo dos estudos para melhorias. Por isso eu também entendo que outras intervenções podem sim ser estudadas, se forem necessárias e se forem aceitas, colocadas em prática pelos técnicos, só que é imprescindível que a Prefeitura de Vinhedo tome essas providências. Vou continuar muito atento, porque essas obras, elas precisam de fato acontecer, para que tudo isso também seja feito em um prazo adequado, e aquelas ruas não podem continuar desse jeito. Quem trafega por ali corre sim
sim risco de morte em caso de um acidente ou de um atropelamento. Se deixar do jeito que está, é evidente que algo vai acontecer. Então, uma de nossas pautas principais é infraestrutura, também tenho falado muito sobre mobilidade urbana e eu tenho reforçado que segurança no trânsito é cuidado com a vida, portanto, sempre uma prioridade para mim e para o meu mandato. Ainda seguindo nessa linha de infraestrutura e segurança no trânsito, eu comento 3 indicações encaminhadas na última semana pelo meu mandato. A primeira delas, eu peço a recuperação do asfalto na rua Odair Rotella, a gente tem a imagem também para ilustrar, próximo à esquina com a Avenida João Pescarini, no Flora. Ali o asfalto ele continua cedendo, eu digo que continua cedendo porque nós já fizemos pedidos para que esse asfalto fosse recuperado. Isso está oferecendo um grande risco aos pedestres, aos motoristas que passam por ali todos os dias. E eu também peço recapeamento na Vila Galo, sobretudo próximo ao campinho de futebol, que é a próxima imagem, na esquina entre as ruas Duque de Caxias e Senzala. Ali há muitos buracos, o asfalto está se esfarelando, isso tem obrigado os motoristas a fazerem a curva, inclusive na contramão, e ali é uma curva fechada, o motorista não tem a visão de quem está vindo, e por conta do buraco ali que está aumentando a cada dia, isso pode causar um acidente grave. Então, eu peço, por gentileza, que a Prefeitura veja a necessidade da população da Vila Galo, também do Residencial Flora, e haja no sentido de recuperar esse asfalto. E a terceira indicação é de número 615 de 2022, na qual eu peço que a Prefeitura discipline o trânsito em dias de feira, nos arredores da rua Arthur Biancalana, na Vila João 23. Quando a feira acontece, o trânsito nas ruas próximas não é disciplinado corretamente, e isso tem feito com que muitos motoristas acabem acessando a São Francisco de Assis, outras ruas próximas, na contramão, porque estão desavisados, chegam ali, veem que está interditado por conta da feira e acabam acessando a outra rua na contramão para ir embora. Então, para evitar problemas, evitar acidentes, eu refaço esse pedido que foi encaminhado pelos moradores para que a Prefeitura harmonize o trânsito com a feira que acontece na Vila João 23. E ainda sobre o trânsito, também relembrando aqui, eu reforço o pedido para que sejam feitas as pinturas de demarcação para as vagas do transporte escolar. O Santana está aí, sempre colocando também na transmissão, nos comentários. Isso é imprescindível, já fizemos a indicação e agora é necessário que a empresa terceirizada faça essas pinturas, porque isso também dá mais segurança, sobretudo para os peroeiros e para as crianças que fazem uso do transporte escolar. Falando sobre meio ambiente e segurança no trabalho, na última semana foi enviado ao meu gabinete um vídeo muito preocupante em relação às obras de desassoreamento da Represa 1. Vou pedir também para a comunicação ir exibindo o vídeo enquanto eu vou falando, porque nós vemos claramente que os trabalhadores que estão ali nessa obra não estão usando os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. E a gente sabe que esse é um trabalho exigente, muitas vezes o equipamento acaba incomodando, acaba atrapalhando, só que é fundamental um acompanhamento técnico para que ao menos o necessário de EPI seja utilizado. Então, fica aqui o apelo para que o Executivo fiscalize de perto essa atividade. São ações que realmente são de interesse público, não tem como negar isso, mas é necessário também que o trabalhador tenha segurança e tenha dignidade em todas as suas atividades. Faço aqui, então, um apelo público. Eu também lembro você, cidadã, você, cidadão, que falta menos de uma semana para o segundo turno das eleições, e aqui nessa tribuna, ainda que nós sejamos políticos, nós não podemos declarar voto ou fazer alusão à campanha de qualquer candidato ou partido. E isso eu concordo plenamente, porque aqui o interesse público do município deve vir sempre em primeiro lugar, ainda que os assuntos do Estado e da União sejam fundamentais para as políticas públicas locais. Mas eu apenas peço a você para que vote com inteligência, vote com serenidade, vote com responsabilidade. Por favor, não vá à urna com ódio ou com qualquer outro sentimento semelhante. Mas não se deixe também ser influenciado. O voto é seu. Eu tenho certeza de que você sabe o que é melhor para o nosso povo, para o nosso país, para o nosso Estado. A gente precisa vencer a fome, vencer o desemprego, a miséria, o preconceito, a violência. A gente precisa cuidar da nossa casa comum, que é o meio ambiente que nos envolve, do qual nós fazemos parte, inclusive. E, mais do que nunca, a gente precisa defender a democracia. Então, que no próximo domingo, dia 30 de outubro, a gente possa tomar a melhor decisão para o nosso Estado, para o nosso país, para a gente construir o nosso Estado, o nosso país do futuro, também hoje. E agora eu peço licença a você que está participando conosco para tocar em um assunto um pouco desagradável. Em meu trabalho como vereador, desde que eu tomei posse em junho do ano passado, com muito orgulho, suplente do vereador Rodrigo Paixão e nosso presidente licenciado, eu sempre tratei todas as pessoas com muito respeito e com educação. E isso é próprio da minha índole, é minha forma de agir em qualquer lugar.
Não estava nos meus planos falar sobre isso essa noite, são vários assuntos, trabalhos que a gente realizou na última semana como mandato, sobretudo porque outra característica do meu mandato é não trazer nenhum assunto que não seja de interesse público ou referente ao meu trabalho aqui nessa tribuna. Só que agora há pouco chegou até o meu gabinete uma informação lamentável, triste mesmo, que demonstra uma falta de humanidade, uma falta de bom senso. E eu até fiz questão de escrever o que eu vou dizer para que eu seja justo nas minhas palavras e nas minhas considerações, novamente falando porque eu não costumo entrar nesse mérito nas minhas explicações pessoais. Só que é impossível fechar os olhos e os ouvidos para o ataque sofrido pelo nosso presidente licenciado, Rodrigo Paixão, por um vereador dessa casa, que eu vou até nominar, que é o senhor Tiago de Paula, nas redes sociais. Já falaram muito sobre mim nessa tribuna, sempre de forma injusta, de forma grosseira, de forma enviesada, mas eu nunca revidei, porque a minha prestação de contas é exclusivamente com o povo de Vinhedo. E nem estou falando do senhor, vereador, mas já fizeram isso comigo. Só que quando uma pessoa que a gente admira e que a gente tem uma enorme consideração para com essa cidade, uma contribuição ímpar para o município de Vinhedo, é atacada dessa forma, é impossível ficar calado. Na última semana, o vereador Rodrigo Paixão, como qualquer cidadão brasileiro livre, pleno dos seus direitos, emitiu um posicionamento nas redes sociais a respeito do segundo turno das eleições. E, como em qualquer democracia, ele recebeu comentários positivos e também recebeu comentários desfavoráveis sobre a sua opinião. Isso é absolutamente natural. Só que o vereador Tiago de Paula publicou um print desse posicionamento e escreveu, abre aspas, Rodrigo Paixão está na Europa e quer opinar nas eleições brasileiras. Fácil à distância querer o pior para nós, afinal já está longe mesmo. Vergonha. Veja na sequência umas respostas coerentes, fecha aspas. E uma dessas respostas, que veio da assessoria do próprio vereador, dizia o seguinte, abre aspas novamente, fácil emitir uma opinião dessas, em favor da destruição do Brasil, degustando vinhos na Espanha. Chega a ser imoral. Fecha aspas. Imoral é usar de uma discordância política para afrontar uma pessoa que está sim na Espanha, mas que foi obrigada a ir para lá por uma condição de saúde, por estar fazendo um tratamento piloto contra um câncer severo, que quase tirou a sua vida em um passado próximo. E se alguém discorda do seu posicionamento político, que rebata com a mesma elegância com que ele se posicionou, como muitos, inclusive, fizeram no post, mas nunca de forma tão baixa, de forma tão vil, de forma tão agressiva, de forma tão descabida e, acima de tudo, de forma tão mentirosa, porque o Rodrigo ele não está afastado de suas atividades para uma atividade de lazer. Ele não está em outro país passeando, ele está fazendo um tratamento de saúde. E eu também discordo da visão de mundo de muita gente, mas ter compostura é essencial para ocupar uma cadeira nessa casa de leis. Eu duvido que algum outro vereador concorde com esse abuso. Isso foi um insulto direto, gratuito ao Rodrigo Paixão, não pela sua perspectiva política, mas uma zombaria à delicada condição de saúde na qual ele se encontra. E eu também duvido que um cristão que se entenda como defensor da vida, e como lemos em João, capítulo 10, versículo 10, da vida em abundância, se sinta confortável em fazer piada de uma doença como um câncer, que exige um cuidado tão próximo e diferenciado como esse que o Rodrigo Paixão está tratando. Portanto, eu deixo aqui mais uma vez a minha indignação em relação a essa postura, que é, sem dúvida, uma afronta à instituição Câmara Municipal de Vinhedo e a todas as pessoas que estão em tratamento de câncer, a todas as pessoas que estão fazendo esse tratamento, não porque querem, mas porque precisam. Não podem receber esse tipo de piada, de zombaria, de insulto nas redes sociais gratuitamente. E aqui eu aproveito para reafirmar o meu carinho e a minha solidariedade ao Rodrigo Paixão. Para ser como você, Rodrigo, vou até olhar para a câmera, para ser como você é necessário ter bom caráter, inteligência, serviço e humildade. E para muita gente esse é apenas um sonho distante. Para mim é um exemplo de vida e de pessoa pública. Muito obrigado, boa noite, boa semana a todas e todos.